Glória a Deus, Deus é muito bom. Cada vez a gente fica mais apaixonado por Ele. Jesus tão especial. A palavra que eu quero ministrar hoje é o valor do conselho. Eu passei para a Naju, ela não sei se ela veio hoje. Está aí já? Valor do conselho. Provérbios 13, 10. Diz assim: o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam o conselho são sábios. E o versículo 13 diz assim: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. E o 14 diz: a instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso de louvor e adoração. Obrigado, Pai, por podermos nos apresentar a Ti, prestar cultos de gratidão, de louvor e adoração e reconhecimento de quem Tu és. E nós precisamos, mais do que tudo, Pai, receber a Tua palavra. Pai, prepara o nosso coração, coloca fé em nós, Pai amado. Por favor, Espírito Santo, nós Te pedimos, move nossas emoções para que nada nos roube da Tua presença. Que tudo aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações hoje se cumpra. Tua palavra tem essa promessa, ela não volta vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Espírito Santo, quebra toda a barreira, toda e qualquer frigidez na alma, no coração. Oh, Pai, toda e qualquer distração, indiferença, tudo aquilo que atrapalha de receber, Pai, essa palavra, essa semente bendita. Pai, que os espíritos enviados para, Pai, atrapalhar, para, ó Deus, mexer com a nossa mente, nos distrair, sejam expulsos desse lugar, na autoridade do nome de Jesus. E nós sim, Pai, nos concentraremos no que o Senhor tem a nos dizer. E já Te agradecemos pelos efeitos que essa palavra produzirá em nosso coração. Nós, Pai, rejeitamos sair desse lugar. E da agora para sempre, da mesma forma que entramos a respeito desse assunto. Sim, Pai, apesar de simples, nós vamos entrar num novo nível de entendimento, porque essa é a Tua palavra. Te louvamos, Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso à palavra do Senhor, querido. Eu sei que você já ouviu muitas vezes, né, que se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido, né? E eu creio que seria exatamente o contrário. Exatamente o contrário, porque se ele fosse vendido, então para ganhar dinheiro, muitos estariam fabricando conselhos à torta e à direito, né, para que pudessem enriquecer. Não é verdade? Mas isso já existe. A gente vê colado aí nos postes da vida, muitos conselheiros vendendo seus conselhos, muitos líderes de altar, muitos pastores, muitos líderes espirituais vendendo os seus conselhos. Então, se tem conselho de graça, se tem conselho vendido, ele é bom mesmo. Conselho não é só bom, mas o conselho, ele é necessário, amém? E é verdade, querido, o mundo ele está cheio de falsos conselheiros. Portanto, nós precisamos observar a vida de quem nós vamos buscar conselho. Conselho na nossa vida é uma coisa muito séria. Eu tenho certeza, não precisamos sair desse ambiente para contar a experiência e testemunho de muitas tragédias que aconteceu porque ou ouviu ou não ouviu o conselho. Com toda certeza, eu contaria muitas, talvez passaria horas contando conselho desse tipo, de que ouvi e de que não ouvi. Então, querido, é muito sério. E todos nós temos momentos na nossa vida em que nós vamos precisar de um conselho, se não todo momento. Qualquer um pode nos aconselhar, mas nem todos são capazes de dar um bom conselho. Não são todas as pessoas que são bons conselheiros. Os melhores conselheiros, os melhores conselhos, né, eles são baseados na palavra de Deus. Um simples conselho, né, um simples conselho que é mal dado, ele pode colocar a vida de muitas pessoas em risco e pode até levar uma pessoa à morte.
pode matar uma pessoa, uma família, pode levar à destruição de um casamento, um simples conselho. Se é que podemos falar que é simples. E foi isso que nós lemos lá nesse texto que acabamos de introduzir em Provérbios 13. A instrução do sábio é fonte de vida. Se o conselho do sábio ele nos livra da armadilha da morte, então está intrínseco aqui que o conselho do tolo vai produzir exatamente o contrário. E quantas vezes eu e você fomos buscar o conselho do tolo? E o pior é que quando nós buscamos conselho do tolo, querido, nós estamos sendo mais tolo ainda, porque nós estamos indo lá para buscar o que queremos ouvir, porque sabemos que um tolo tem identificação com o outro. E quando nós somos tolos, eu vou querer arrumar um outro tolo para me aconselhar, para ouvir o que eu quero. Eu vou fazer a pergunta de forma que ele responda o que eu quero ouvir. Eu quero te perguntar, querido, e me perguntar, quem tem sido os nossos conselheiros? A quem você tem corrido na hora que você precisa de um conselho? Porque todos nós precisamos de conselho. E sempre, querido, que alguém nos aconselhe em alguma área da nossa vida, nós não podemos seguir o conselho sem pensar e sem pesar as palavras. Todas as vezes, por mais que você vibrar quando uma pessoa te dá um conselho, pese essas palavras. A Bíblia diz que até a profecia precisa ser julgada. Imagine um conselho de qualquer pessoa que você vai ouvir, se é que podemos buscar conselho em qualquer pessoa. Mas mesmo que seja a pessoa mais espiritual, a Bíblia está cheia de pessoas espirituais que deram conselhos maus, que não foram bons conselheiros. Nós precisamos ver se o conselho está de acordo com a palavra de Deus. Seguir um conselho, querido, que vai contra a Bíblia, aquilo que ela nos ensina, isso tem consequências muito graves para a nossa vida, para a nossa família, para a empresa, para o casamento, para tudo na nossa vida. E a Bíblia, ela diz que na multidão dos conselhos, há sabedoria. Na multidão, Provérbios 11:4, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Você notou? Como o texto ele começa, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Então todos aqueles que decidem andar somente nas suas decisões e na sua direção, fatalmente eles vão cair. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Multidão de conselho tem problema? Não, é bíblico, tem que ter. Mas a Bíblia não está dizendo que essa multidão de conselho é bom. Mas é da multidão que você tira o bom. Quanto mais você ouvir, você recebeu na multidão dos conselhos terríveis. Mas tem uma multidão para você. Deus, qual dessa multidão de conselho é o que o Senhor tem para mim? Porque nessa multidão tem aqueles que Deus vai enviar e tem aqueles que eu vou atrás e tem aqueles que virão atrás de mim. Essa multidão de conselho tem tudo isso. Mas Deus está dizendo que é aí que eu vou encontrar o conselho que é certo, que é bom, que é correto, que é bíblico. Agora, presta atenção. Pessoas boas também podem dar maus conselhos. Falamos agora mesmo. Muitas vezes pessoas elas podem ter a intenção de ajudar a gente, mas elas não conhecem a Bíblia. Às vezes elas vão usar até textos bíblicos fora de contexto para aconselhar. E por não conhecer, elas acabam aí dando conselhos errados. E quando se usa um conselho errado, citando um versículo ou uma parte da Bíblia, as pessoas embarcam. Querido, não são poucos. Por que você acha que esse movimento ideológico usa artista? Porque eles têm uma voz. E eles sabem usar o nome de Deus para dar conselho e ter uma geração na igreja seguindo conselhos ímpios, porque usou o nome de Deus. Nós vivemos um tempo muito perigoso, porque nós já estamos cansados de ver alguns dos famosos dizendo se converter e muitos crentes embarcando nos conselhos que eles dão e mudando a sua forma de vestir, sua forma de agir, sua forma de ir na igreja. Estão mudando porque ouviram um conselho. A Gretchen falou. Pois, então, não estava esse tempo aí e tal. Converteram até,
Os mais velhos lembram, converteram até a tiazinha uma época aí, né? Ela se converteu? Não, eu li aquela história, não tem nada de convertida, não. Até você embarcou, aí, a minha esposa, pastora da igreja, ó. Ô, meu amor, me perdoa, mas não é não, porque eu fui buscar mesmo, porque eu não achei, eu vi a conversa, mas não entrou no meu coração, não. E geralmente nós acabamos seguindo o conselho de quem? Dos melhores amigos. Mas quem diz que os melhores amigos são os melhores conselheiros? Querido, eu tenho uma pulga atrás da orelha. Eu acho que os amigos não são os melhores, não deveriam ser aqueles que nós assim, buscaríamos para ser o nosso conselheiro. Melhor amigo, gente, é bom, sempre vão buscar, eu também vou nos melhores amigos. Mas tem melhores amigos que sabem aconselhar, tem melhores amigos que ele só te ama e ele dá a vida por você. Mas ele não sabe te dar o conselho, a vida não sei se daria, né? Pois é, querido, os melhores amigos, sim, eles podem ser os piores conselheiros. E sim, essa é uma tendência muito provável. Eu já vi. Já vi. Quem aqui já não viu? Mas nós pastores já ouvimos. As pessoas chegaram até a gente e contar os conselhos que ela recebeu de pai, de mãe, no seu casamento, na sua vida, com relação à sua igreja. Os conselhos. Porque os amigos amam, eles querem às vezes tirar a gente de uma situação que não é daquele jeito para tirar. E eles vão encontrar uma situação, talvez Deus nos coloque numa situação para aprender alguma coisa. E os amigos querem tirar a gente daquilo ali. Tem coisas da Bíblia, tem citações da Bíblia, tem, né? Se você ler o livro com detalhe de Jó, você vai ver que ali tem isso também. Jó chega num ponto de dizer, os amigos dele, cala a boca, Batista, está quieto, não fala nada. Se você quer receber ou dar conselho, querido, eu e você, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para seguir e para dar bons conselhos, para aprender e dar também bons conselhos. Se você precisa pedir um conselho, tenha certeza de que a pessoa que vai aconselhar você, ele conhece e ele pratica a doutrina, ele pratica a Bíblia, ele conhece a Bíblia e ele tem um relacionamento genuíno, íntimo com o Senhor. Escute o que diz Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em todos, queridos, nossos conselhos, é necessário que haja uma intervenção ou uma intenção que tenha relação com o propósito de Deus. Tudo que Deus, o Filho de Deus vai fazer aqui na terra, não há nada, absolutamente nada que você possa fazer aqui na terra que Deus não usa aquilo para o seu propósito. Você pode achar as coisas mais absurdas, mas Deus está usando aquilo para um propósito dEle, porque nós somos dEle, nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão, um chamado, um propósito. Deus nos comissionou e nos deu um tempo nessa terra para fazer a diferença. Então tudo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que nós recebemos de palavra, de profecia, de ensinamento, de discipulado, tudo que nós recebemos de conselho, tem que ter um fim para o propósito de Deus. Nós precisamos analisar se esse conselho me conduz, me impulsiona para esse propósito. A gente nem consegue, né, às vezes falar de conselho. Quando eu comecei a esboçar isso, estou com isso no coração faz já algumas semanas, e só hoje, fiquei o dia inteiro, literalmente, não saí da minha casa o dia inteiro, construindo esse esboço, e a gente não consegue, o texto de Roboão fica na cabeça da gente, né? Porque pensa num dos caras, não só Roboão, mas Nabal também, que é uma coisa que eu e a Márcia sempre está falando, daqui a pouco a gente vai falar. O povo, ele estava, olha bem como que conselho é, o povo de Israel estava sobrecarregado de impostos. Mas é só o de Israel, não tem nada a ver com o Brasil não, está tudo bem. Carregado de impostos, né? E aí eles foram falar com o Roboão, que era o rei da época, ele era filho, né, do rei Salomão, estava reinando, Salomão tinha morrido, e Salomão deixou uma carga já pesada de imposto, eles foram lá reclamar. 1 Reis 12:6 diz assim: teve o rei Roboão conselho com seus anciãos que tinham assistido diante de Salomão.
seu pai, olha bem, ele vai nos velhinhos, que já tinha sido já conselheiro de Davi e do pai dele, Salomão. Foi nos caras certos, que eram os conselheiros do rei, que o seu pai deixou para ele. Esse aqui são os caras que já viveu tudo, sabe tudo, você vai buscar conselho com ele. E ele foi. Seu pai, quando esse ainda vivia, e perguntou-lhes: como aconselhais vós que eu responda a esse povo? O povo está reclamando que o imposto está demais. O que vocês me aconselham? No versículo 7 diz: contudo aí eles aconselharam: alivia que você vai ganhar esse povo. Eles vão ficar com você, eles vão reinar com você, eles vão ficar felizes com você, alivia. Não, o versículo 7 diz: contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros da infância e agora o assessoravam. Diz que eu falei de amigo? Ele chamou os carinhas da bola de gude, da bola de meia, chamou os caras que jogava videogame com ele a vida inteira, fazia arte, que aprontava todas, e agora esses caras vão ser meu conselheiro, e eu vou ouvir eles, não os velhinhos que estão aqui há anos, sabe tudo de Bíblia, sabe tudo da vida. Ele foi para lá para quê? Para ouvir o que ele queria de quem poderia falar o que ele estava louco para ouvir. Aí os meninos, muito sábios nos seus conselhos, falou: fala assim para esses caras aí de Israel, o dedo mínimo, aliás, ele diz assim: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Olha o conselho dos meninos, dos conselheiros de Roboão. Roboão não, né? É Roboão, né? Falou assim: fala para o povo lá que eles estão achando pesado, mas fala para ele que o seu dedinho é mais grosso do que a cintura do teu pai. Quer dizer, bota para quebrar, quebra tudo. Eles estão achando que está pesado, pesa mais ainda. Sendo assim, o meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda mais o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, eu todavia vos açoitarei com chicotes e com pontas de ferro e escorpiões. Olha o que os meninos falou: vai lá, Rubão, fala para ele que agora é com ferro, é com chibata. Seu pai só cobrou imposto, nós vamos meter o cacete se eles não trabalhar. E o que o cabeção fez? Foi lá e fez isso. Ele fez isso. Isso custou caro. E eu estou dando essa base para você, para depois a gente entrar nos tópicos. Custou tão caro que isso dividiu o reino de Israel. A gente vai falar disso aí. Dividiu o reino, ele perdeu todo mundo, ficou ninguém com ele, só a tribo de... uma tribo de Judá, acho que era de Judá. E eu estou te dando bastante base sobre o valor e a importância dos conselhos, porque a Bíblia está recheada de bons conselhos, de exemplos maus, de maus conselhos. Não é a Bíblia que dá mau conselho, mas são pessoas que estão registradas que deram maus conselhos. E a Bíblia também apresenta o resultado de um mau conselho para nós. Por que nós precisamos de conselho? Primeiro, porque nós temos planos. Nós temos planos. Diga: eu tenho um plano. Provérbios 18, 20 diz o quê? Pode ler. Louco, querido, é quem começa a fazer plano e vai fazendo na sua cabeça. Não pede conselho para ninguém. Está cheio de gente vendo, às vezes um erro, querendo falar alguma coisa, mas a pessoa não quer ouvir, ela não quer ouvir. Não quer ouvir. E querido, nós vivemos essa vida planejando. Nós planejamos casamento, nós planejamos família, filho, trabalho, ganhos, administração, vida espiritual. Nós planejamos ministério, casamento, férias, nós planejamos diversão, comida, a nossa vida, tudo que a gente faz tem um plano. Ah, mas eu não vejo assim. Então, se você voltar para a tua casa, você tem um plano. Ainda que inconsciente, você tem um plano. Ah, hoje eu não vou por aqui, hoje eu vou decidir, vou por aqui. Pronto, você planejou e decidiu. Tudo, o tempo todo nós estamos em planejamento. A nossa vida acontece dentro dos planos que nós fazemos. E a pergunta é: todos dão certo? Não. Não dão e nunca vai dar.
todos nunca vão dar certo. E por que não? É muito fácil a gente imaginar. Provérbios 15, 22 responde: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Eles fracassam quando não há conselho, mas quando há muitos conselhos, eles são bem-sucedidos. A vida, querido, a nossa vida é um plano de Deus para nós. Deus tem os nossos dias contados, Ele planejou a sua vida, né, muito antes de você e eu, da gente vir nesse mundo. Deus já planejou a nossa vida. Então é necessário a gente saber quais planos são esses e viver esses planos. Se Deus planejou minha vida, eu tenho que saber o que Ele planejou para eu viver, não é verdade? Porque é concernente ao que eu faço, não a forma com que eu vivo, com que eu creio, com que eu me entrego, é que eu vou cumprir o propósito cabal de Deus, que é estar com Ele na eternidade. Então eu preciso conhecer esse plano de Deus. E eu preciso conhecer o conselho de Deus a meu respeito, e só assim é que vai dar tudo certo, mas não sem adversidade. Não é porque Deus aconselhou e eu fiz como Ele mandou que vai dar tudo certo. Está cheio de exemplo. Paulo vai pregar aí em Roma. Barca afundou, naufragou, foi parar numa ilha, a cobra picou a mão dele. Aconteceu um monte de tragédia, mas era um plano de Deus. Não é porque Deus aconselhou, porque é propósito de Deus que tudo vai ser maravilha. Não vai acontecer sem atividade. Isso também tem adversidade, né? E isso também é um plano de Deus para nós, as adversidades. Se Jesus falou que no mundo nós teríamos adversidade, a adversidade está no plano de Jesus para a nossa vida, para o nosso crescimento, maturidade, para a gente se fortalecer. As lutas, as tribulações nos fortalecem, pois a gente aumenta a nossa esperança. A adversidade também é uma palavra, e tudo que Jesus falou é profético ou não? Então, se Ele falou de adversidade, é uma palavra profética, verdadeira, vai acontecer, não tem como não acontecer só porque eu acho que não é bom. Então, nossos planos, Ele não pode excluir que em dados momentos nós vamos passar por dificuldades, mesmo que ouçamos os conselhos de Deus, profetas, mesmo os conselhos corretos, teremos dificuldade. O que não podemos é planejar sem conselho. E Deus vai usar pessoas, é assim que Deus quer a sua igreja, que pessoas, né, até quando Deus interviu para dar os seus conselhos, Ele chamou os seus profetas e disse aos seus profetas o que Ele queria fazer. E os profetas disseram ao povo, aconselharam o povo. E nós precisamos de conselho para que mais? Para ser sábio. Provérbios 19 e 20, ouça os conselhos, aceite instrução e você acabará sendo sábio. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos muitos planos. Então nós precisamos de conselho para escolher o plano certo para o momento e a sabedoria para que a gente possa executar estes planos. Então, o conselho traz o plano certo. E a obediência ao conselho me dá sabedoria para eu construir aquilo que eu planejei. Então nós precisamos ouvir esse conselho, aceitar a instrução. E junto com esse conselho do que fazer, virá o como fazer, que é aí que nós precisamos de sabedoria. E é somente a instrução que vem através dos conselhos que pode nos livrar, sabe, dessa insensatez, do orgulho, da independência, do ego. Porque às vezes nós sabemos, ouvimos, mas nós não queremos daquele jeito, não. Você está dizendo que você sabe fazer melhor do que eu, ô Jô? Sabe não. E conselho esse, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu sei mais, sou mais velho que você, eu sei mais. E nós precisamos nos entregar, querido, a ouvir Deus, porque nós podemos ter conselho de um profeta cheio do Espírito Santo, mas uma mula aconselhou Balaão. Uma mula aconselhou Balaão. Então, às vezes, querido, nós estamos olhando para as pessoas como mulas, e olhando para profetas mulas como gente, como
Então precisamos prestar atenção, não é ninguém está falando, mas o que está falando. Obviamente que quem está falando, Deus não está insano, mas ouça tudo, retenha o que é bom, retenha o que é de Deus, deixa a multidão vir de conselhos, não vai descartando tudo e não vai pegando tudo. Aí você reúna com Deus, né? Ontem eu falei com os homens, você não vai reunir na mesa, não vai reunir com ninguém, ó, tem um monte de conselho aqui, vamos cá Jorge, Keller, vamos cá Silmar, tem um monte de conselho aqui, vamos ver, não, você e Deus, eu estou com tudo isso aqui, esse conselho me agradou, esse aqui eu acho power demais, esse aqui não, talvez Deus pega aquele justamente que você não gostou e diz, é esse aqui, mas vai ser mais difícil, mas é esse, porque isso aqui vai acontecer outras coisas, vai te levar a outros resultados que eu quero que você experimente. Não parece que Deus faz as coisas mais difíceis? Quando você olha para Pedro, quando vai para batizar lá que fala, e ministrar o Espírito Santo na vida de Cornélio, que, meu Deus, é uma coisa até difícil de entender. Vai lá em Cornélio, os anjos, e Cornélio, né, manda não sei o que lá no Pedro, aí Pedro está no terraço, aí o anjo vai lá, o anjo tem que falar com um com o outro, aí é muito enrolado, né? Deus podia falar, Pedro, vai lá na casa do Cornélio, vai lá, ele precisa do Espírito Santo. Não, mas por que Deus ser daquele jeito? Eu sinceramente não sei, mas depois nós vamos saber. Tem muitas coisas que a gente fica, né, assim, Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Você receberia um conselho desse? Eu e a Márcia recebemos, né? Mas o resultado está aí. Agora eu quero também te perguntar, será que um tolo pode vir a ser um sábio algum dia? Nós falamos do tolo, a gente não receber conselho de tolo. Em algum momento da nossa vida, alguma fase da nossa vida, nós agimos como tolo e também como sábio. Mas já passou isso, a gente não age mais como tolo, não é verdade? Mas o que Deus quer, querido, é construir em nós um coração sábio. Deus sabe, querido, das nossas tolices. Foi para isso que Jesus veio. Ele sabe que não somos perfeitos, Ele está trabalhando em nós. Nós somos uma oficina de Deus. Deus está tendo um trabalho com a gente para arrancar de nós as tolices, os nossos momentos de tolice. Agora, será que nós, querido, estamos dispostos a ouvir esses conselhos maravilhosos, imutáveis do Senhor? Porque Ele não muda de conselho porque você chorou e fez beicinho. Não gostei dos conselhos, papai. Porque as crianças falam isso, a gente, vou mudar tudo para você então, filho. Que tal esse? Que tal esse? Então apresenta uns 30 então. Deus não muda o seu conselho. É imutável. Mas o conselho de Deus vem daquele que é o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Logo no primeiro capítulo, querido, de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, ou seja, os tolos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Mas o que determina, querido, se nós somos sábios ou tolos, são as nossas escolhas. Diante das situações, o nosso comportamento, as nossas reações, né, que a gente revela diante dos desafios, diante dos problemas que a vida traz para a gente. É nessa hora, querido, é mais fácil ser sábio quando você decide fazer algo, mas quando você tem que reagir contra algo, a nossa tolice se manifesta. E sempre um conselho desperta uma reação. Aí eu comprei, né, a Márcia, ela vem toda assim, ela vem da Shein, olha o vestido, amor, tem dinheiro, não dá para comprar agora, então vamos olha o conselho, vamos parar um pouco mais. Então, Ney, mas vamos no cartão. Eu estou brincando, só estou falando isso, mas não é assim que funciona. Não, o conselho sempre confronta nós, porque nós vamos sempre com um plano pronto. Nossa vida é um eterno planejamento. A botinha, né? A botinha do Jorge da Tati.
Então, quando nós recebemos um outro conselho, que não é o que estamos pensando, querido, isso afeta as nossas emoções e nós ali revelamos a nossa tolice diante desses desafios. Agora ouça como a Bíblia descreve uma pessoa tola. Eclesiastes 4,13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa ser aconselhado ou admoestar. Outras versões dizem assim: o rei velho e sem juízo já não aceita conselhos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, não ouve mais ninguém. O rei velho já não aceita a repreensão, está na NVI. Isso aqui está falando de uma pessoa que ignora, querido, conselho, que ele ignora a advertência ou a repreensão. Ele já acha que já viveu e sabe de tudo. E como eu disse, eu e a Márcia, a gente sempre lembra, né, essa semana mesmo foi para Curitiba, lembrando desse homem tão tolo da Bíblia chamado Nabal. O nome dele significa nécio. Nécio. Em 1 Samuel 25 diz: Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Nécio é louco. Nabal é o seu nome, olha o que a Bíblia diz, a loucura está com ele. E esse camarada, querido, irresponsavelmente, gratuitamente, ele distratou Davi, que estava cuidando de limpar, de salvar a pele da família dele, e por essa atitude ele colocou em risco a segurança de toda a sua família. Então, um dos seus servos, que não era tolo como Nabal, correu para Abigail, e sua esposa, e negociou ali, né, essa mulher que era sensata, para remediar aquela situação, para Davi não ir lá com seus homens e matar aquela família toda, inclusive ela. E aí, nas palavras desse servo, que está lá registrado, desse servo de Nabal, em 1 Samuel 25:17, ele diz: Nabal era filho de Belial. Justificando para Davi: Davi, não considera, esse cara é filho de Belial. Sabe o que é isso? Inútil, sem valor. A Bíblia não explica, eu tentei saber, fui no Strong e em outros dicionários, saber quem era Belial. Eu acho que é alguém que foi muito ruim, mas não é um demônio, não. Inútil, sem valor, não há quem lhe possa falar. Olha aqui que ele diz, ele não ouve ninguém. Ele não escuta conselho. É o filho de Belial, inútil. Não há ninguém que possa falar com ele. Então, querido, ser inacessível é outra marca do tolo. Eu não quero ouvir ninguém agora. Eita loucura, velho. Não fale comigo agora. Você chega, quantas vezes nós chegamos a pessoa: olha, querido, preciso te dar um conselho. Nem fale comigo agora. E alguns dizem: eu estou endemoniado. Já declara logo o nabalismo dentro, né? Quero nem te ouvir, estou revoltado. Que loucura, querido. Se isso é uma condição nossa, minha e sua, que eu duvido que já não passamos por isso, não só uma vez, risca isso. É quando a gente está bem revoltado, chateado, é que nós estamos precisando de conselho. Se esse cara, ao invés de fazer o que fez, negado comida para Davi, e os seus homens, nem para Davi, os homens dele estavam com fome, pediu para que ele fizesse uma comidinha para ele, o cara: nada que esse cara, não vou dar comida para ele. E Davi estava lá limpando a barra dele, fazendo guerra para poupar a vida dele. E não é à toa. Você sabe quem foi Abigail depois? Que Nabal bateu as canecas? Abigail. Porque quando nós somos sábios e não tolos, isso, eu estava pensando nisso enquanto elaborava isso aqui, eu estava pensando: o que Deus está buscando? Uma noiva tola ou uma noiva sábia? Prudente ou nécia? Prudente. Abigail era noiva prudente. Nós estamos nesse mundo, Nabal. Deus quer nos tirar desse mundo. Nabal é condenação. Abigail, a noiva, vai casar com o rei. Davi veio e levou ela para ele. E sua esposa. Mulher sábia. Então, mulher, ontem eu peguei muito no pé do homem: vai você, seja sábio, seja Abigail. Ouça conselhos. Se você entende que o seu marido não está
autoridade ele tem, porque é seu marido e é seu cabeça. A Bíblia diz: busque conselho em como você vai lidar para poder ouvir, ou para Deus trabalhar nessa situação. Ouvir conselho para você não ser feminino de Nabal, é Nabia, né? Vai ser Abigail. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Alguém, querido, que é inacessível, recebe conselho de alguém? Impossível, não. Mas só tem sabedoria quem recebe conselho. Uma pessoa que não ouve sábios, os sábios, ela não está lendo essas indicações que Deus manda para a vida dela. Ela não está entendendo o que Deus manda para a vida dela. E aí ela vai se perder, porque não conhece esses sinais de Deus. E não é que no monte de conselhos todos são bons, como eu disse, mas há muitos conselhos bons. E você, quero te perguntar, diferente de Nabal, você é acessível para receber conselhos? Eu sou acessível para receber conselhos? Então você se tornará cada vez mais sábio. Cada vez mais sábio. Outra coisa e último, terceiro ponto, nós precisamos de conselho para viver. Para viver. Conselho é algo de vida ou morte. Deus disse isso em Deuteronômio 30:19. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra você, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu te aconselho, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus nos dando conselho para viver. Deus está dizendo: o meu conselho faz você viver, e você não obedecer o meu conselho faz você morrer. A gente já sabe disso. Até mesmo viver ou morrer, querido, eternamente, passa por nossas escolhas. E nossas escolhas, elas não são feitas senão por conselho. Ou deveria ser. Deus tem promessas de vida abundante para seus filhos, mas nós só vamos viver essas promessas se a gente ouvir os seus conselhos. Deus não vai dar nada para quem não ouve os seus conselhos. Por que Deus daria algo para eu não fazer nada que coopera com Ele? Ainda que Deus dá sim para a minha alegria, Ele tem prazer de ver a minha alegria, mas isso de certa forma tem que cooperar. E é muito fácil, querido, a gente cair no erro de pensar que tudo depende de nós. Mas, se nós amamos a Deus, a nossa vida está nas mãos dEle. Então a gente tem que deixar Deus guiar a nossa vida. E Ele vai sim nos ajudar, amém, querido? É Ele, nós dependemos dEle. Você quer ter uma vida próspera, por exemplo? Quer? Em 3, 8, 15. Então o resto não precisa. Deus, o senhor ouviu aí, Deus. Você quer ter uma vida próspera? Aleluia. Então um bom conselho de Deus está no livro de Provérbios 11:25. O generoso prospera, quem dá com alívio, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem muita gente, querido, carregada de situações porque não é generoso, é avarento. É avarento com o reino, é avarento com as pessoas, e vive um peso, uma carga sobre ele, porque ele não alivia a carga de ninguém. De ninguém. A Bíblia chama isso do dadá, é um demônio. Esse é um demônio, dadá. Só para mim, só para mim. E Deus nos dá um conselho. Deus diz: o generoso prosperará, quem dá aos outros, né, vai receber alívio. E às vezes nós estamos vivendo uma vida tão pesada, mas é porque nós estamos obedecendo, não estamos obedecendo esse conselho de Deus, de ser generoso com as pessoas, com o seu reino. Você quer uma vida aliviada por Deus, querido? Ouça Jesus, Ele diz: vinde a mim. Todos nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, querido, é preciso ouvir do Senhor qual o caminho que nós devemos andar. O Salmo 32:8 diz: eu o instruirei e o ensinarei. Estou dando conselho no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e eu vou cuidar de você, o texto termina dizendo. Quem ouve o conselho de Deus não fica perdido, porque está no caminho. E esse é o outro conselho de Jesus para a nossa vida, para a vida eterna. Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita,
porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Jesus nos dá um conselho: não vá pelo mais fácil, não vá nem sempre pelo melhor, não vá por aquilo que é bom, vai por aquilo que é certo. E esse que é certo, que é melhor, é sempre mais estreito, mais difícil. O evangelho, querido, se estão te oferecendo um evangelho diferente desse, não é. Não existe um evangelho onde um deu tudo até a sua própria vida e nós não precisamos dar nada, fazer nada. Não tem esse evangelho. E sabe qual é o limite que você tem que dar? Não foi com o sofrimento de Jesus, mas Ele não aceita menos que a própria vida. Quem não está disposto a entregar a sua própria vida, não é digno dEle. Esse é o conselho dEle. E nós, queremos escolher o melhor caminho. Nós vamos ouvir o conselho de quem vai nos guiar pelos atalhos. E quase nunca, querido, o que é mais fácil é o correto. Atalho não é o caminho original para se ir. Atalho é um desvio, por isso Jesus diz que o caminho para a vida eterna é somente Ele. Ele não falou que Ele é um caminho, Ele diz é o caminho. E ainda que seus amigos, queridos, seus bons e melhores amigos, glória a Deus, por eles te dê os melhores conselhos, não esqueça de buscar a opinião daqueles que mais te conhece e mais entende de você. Quem é? Quem é que mais te conhece e mais entende de você? É Deus, o Espírito Santo. Somente Ele sabe qual é o melhor caminho para você seguir. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, Isaías 30, 21 diz: uma voz atrás de você dirá, esse é o caminho, siga. Olha que conselho, olha como esse Deus é. Deus está dizendo: eu sei que você vai errar, mas eu vou estar atrás de você. E você vai ouvir minha voz. E se você for para a direita, eu vou dizer: não é esse o caminho, volte, esse é o caminho. Se eu for para a esquerda, você vai ouvir uma voz: não, esse é o caminho. Mas quantos não são, queridos, que se embestam para a esquerda, né? E vai para a esquerda e não sai mais da esquerda, né? Estou pregando, gente, aí do YouTube, não tira eu, por favor, pelo amor de Deus. Pregando o versículo de Isaías 30. 30, 21. Hoje está difícil, né? Então nunca esqueça, querido. Necessário. Muitos conselhos é bom, porém, nenhum dos conselhos pode substituir os conselhos de Jesus. Jesus, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Príncipe da paz, Pai da eternidade. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que sabe todas as coisas, que é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, eternamente. Sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Quem pode dar um conselho, né, como esse? Ele nunca vai errar nos seus conselhos, porque Ele sabe o final de todo conselho. Por que a gente insiste em desembestar na direção do nariz, né? Ninguém manda em mim. E não manda em você, querido. Se Deus não manda em você e em mim, quem manda é o diabo. Se Deus não é o meu conselheiro, o diabo é meu conselheiro. Porque eu não tem em cima do muro, querido. Você já pensou? Eu já não decidi ainda, estou em cima do muro. Querido, que infelicidade, hein? Um muro é desse tamanho aqui. Ainda além de ser desse tamanho, difícil de andar, de equilibrar, ainda não é de Deus, é do diabo. Mas que coisa louca dizer, não decidi ainda, estou em cima do muro. Cai para a direita, querido. Cai para Jesus, rápido. Está te chamando, venha a mim. Venha. É Ele que sempre manda jogar a rede do outro lado. Ah, está difícil, não estou pegando nada. Uau, joga a rede do outro lado. Que lado? Da direita. Pegaram uma grande multidão de peixes. Quando nós obedecemos os ensinamentos da palavra de Deus, nós somos bem-sucedidos. Josué capítulo 1. Josué, tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito nessa lei. Observe essa lei. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faça tudo como eu te mandei. Você vai ser bem-sucedido. E tudo que você fizer, você vai ser próspero. Vai dar certo. É isso, querido. E para concluir, eu quero compartilhar alguns conselhos que Jesus nos deu. Vamos ler? Todo mundo? Olha lá.
Tudo isso está na Bíblia. Pode fotografar e depois você confere. Cada um desses é um versículo. 1, 2, 3. Uau, querido, isso é lindo demais. É lindo demais. Você já pensou, né? Quanto que a gente sofre por uma coisa tão, assim, tão óbvia, né? Aí, Jorge, é meu secretário. O quanto que a gente sofre por uma coisa tão óbvia, né? Tão fácil de compreender e tão fácil de fazer. Eu acho que a gente complica demais, né? A gente tem um livro, aliás, tem um camaço de livro com 66, uma biblioteca com 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, cheio de conselhos. Cada página da sua Bíblia tem muitos, mas muitos conselhos. Mas a gente acha que aquele livro não é tão sábio para a gente buscar ali os nossos conselhos. Busque, querido, não vamos caminhar de qualquer jeito, de qualquer forma. Vamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Sabe? Porque o conselho de Deus, o melhor do conselho de Deus, porque todas as coisas que Ele te aconselhar, só vai ter um propósito, trazer você para Ele. Aproximar você dEle. Você quer um carro, Deus quer te dar. Ele vai te dar conselho de como você fazer isso, para isso não te afastar dEle. Por isso que às vezes atrasa, às vezes até não vem, às vezes vem adiantado. Porque depende, Ele está vendo, ele não é como a gente. Ele sabe por que eu estou pedindo aquilo. E Ele vai me dar um conselho, ou vai atrasar ou adiantar. Quer dizer, para Ele não, Ele vai dar no tempo certo. Para nós, ou vai adiantar ou atrasar, para nos preparar para aquilo, para que aquilo seja para a nossa salvação, mas para nossa, não para a nossa perdição. Quantos conselhos, querido, a gente já ouviu pessoas receberem, e eles fizeram daquele conselho o motivo do seu afastamento, da sua desistência do Evangelho. Deus é tão maravilhoso, que tudo que Ele nos fala, tudo que Ele nos pede, tudo que Ele exige de nós, só tem um propósito: que a gente conheça que Ele é o nosso Pai, e que a gente possa aceitar e que nós somos seus filhos. Ele está trabalhando essa intimidade, esse relacionamento íntimo de pai e filho. Esse é o desejo de Deus, em cada versículo, em cada palavra. Esse é o coração de Deus para nós. Você quer viver esse evangelho, querido? Você vai se tornar um bom pedinte de conselhos do Senhor. E peça conselhos, querido, para os seus líderes, pastores, para os seus amigos, para as pessoas mais velhas. Sabe, os conselhos, eles têm uma relação com aquilo que você vai fazer. Se você vai construir uma casa, se você conhece alguém mais velho que já construiu várias casas, vai pedir uma opinião para essa pessoa. Ah, mas se eu chegar lá, né? Não. Quando se tem o não, a única possibilidade que você tem depois é o sim. Vai, querido, vai, peça conselho. Você quer ter um ministério, você quer ser um líder, um pastor, você quer ser um pregador, um missionário, pergunte. Ali Deus vai direcionar a sua vida para aquilo que Ele tem trabalhado você. Isso vai acontecer entre nós, querido. Não vai vir anjos aqui dar conselho e falar com a gente. É entre nós, em casa, filhos. Peça conselho aos seus pais, por favor. Não vai se metendo na vida
Não vai ouvindo conselho dos seus amigos, sem, sabe, uma direção dos seus pais. Seus pais, ainda que talvez eles não estão na igreja, ainda não estão vivendo o evangelho, né, como deveria, são seus melhores conselheiros. Não é aceitável que um pai, que é o pior, ainda que talvez ele não saiba te dar o conselho, mas ainda com aquele conselho não tão sábio, é o melhor. Não sai fazendo o que está na cabeça da garotada, você vai se dar mal. Maridos, cuidado aonde você trabalha. Está cheio de gente que dá conselho lá, até para mim que sou pastor já vieram me dar conselho do inferno. Cuidado, cuidado, fica ligado. Vai para a praia, Deus, qual é o teu conselho aqui? Você vai começar a olhar para as pessoas diferente, com amor, com desejo de que elas conhecessem o que você conhece, que tenham o que você tem. Não haverá uma outra intenção que não seja que aquela pessoa receba a mesma filiação com que Deus te aceitou. E esses conselhos vai gerando amor, amor pelos perdidos, amor pelos necessitados, o desejo de doar. Essa semana, querido, foi uma semana muito abençoada para mim. Eu fui para uma reunião em Curitiba. Na hora que estava ministrando a oferta, eu quase que subi aqui para testemunhar, que foi muito especial, além de ser tudo bênção, né? Um irmão lá em Curitiba, na reunião, falou: pastor, ele veio na minha casa aqui depois que eu mudei aqui, né? Eu fiz uma casa bonita. Aí ele perguntou: pastor, você está com aquela geladeira lá ainda? Minha geladeira, quando eu vim para cá, e olha, é profético, hein? Porque aquela geladeira foi o Luciano. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu vim para lá, tinha 20 anos, aquela geladeira, o Luciano estava na casa quando eu cheguei, novinha, plastiquinho e tudo, né? Então ele para eu não trazer a geladeira de lá, porque já fazia anos que estava comigo, e fazia quase 20 anos também a outra, né? Tive 2 geladeiras até hoje, né? E aí eu deixei aquela lá, nós demos aquela, e eu cheguei aqui, a gente deu para alguém aqui, né, mano? O Cristian. Aqui a gente dava tudo um para o outro, né? Aí, aquela geladeira está lá desde quando... Aí, irmão, você está com aquela geladeira? Eu sabia que ele tinha visto a minha geladeira e olhado que não combinou muito, né? Ele falou: eu quero que você escolha uma geladeira de inox. Eu falei: mas até quanto? Ele falou: estou falando para você escolher. Ele disse: escolha bem. Eu fiquei meio chateado, mas falei: mas não vou fazer. Nesse dia que nós ouvimos uma história, não, foi lá no MFI, né? Pessoa, um milionário, chamou um irmão, um pastor pediu para ele ajuda. Nós ouvimos agora no MFI. Amigo desse pastor, contou para ele: ó, tem um milionário na minha igreja. E o pastor, que foi isso, né, Jorge? Chamou ele, falou, aliás, ele falou: o pastor que está com a necessidade. O pastor foi, o milionário foi na casa dele, falou: olha, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda para algo que eu estou precisando aí. O cara já sabia, milionário, falei: vai me chamar na casa dele para quê? Vai pedir dinheiro, né? E aí já ficou meio assim. Foi orar e Deus falou para ele: assina um cheque em branco e dá para ele. Mas o milionário disse para Deus: Deus, mas em branco? É em branco. E fale para ele, não fale nada, mas dê para ele, e o que ele preencher você vai dar para ele. Mas se ele fizer 100 milhões, você vai dar 100 milhões. E se ele fizer de 1 bilhão, você vai dar 1 bilhão. E ele foi decidido. Foi lá na casa, sentou com o pastor, ouviu o pastor, falou, pegou o cheque branco, deu para o pastor. O pastor falou, pode preencher. O pastor preencheu lá $500. Então, querido, o resumo da história, né? Qual a sua expectativa? Se Deus te desse um cheque em branco, qual que é a sua expectativa? Aí essa semana, né? Eu fui lá, eu peguei uma geladeira de 5 mil, tá bom, né? Bem bonito. Aí não foi nem 5 mil. Ele falou: eu vou te dar 5 mil, você compra como você quiser. Então Deus é bom, querido. Eu não pedi nada para ninguém. Deus me abençoou. Muito mais que isso. Mas não estou ministrando isso para animar o seu coração a dar nada. Isso é um testemunho que eu quero dar. Mas muitos dessa forma tem acontecido comigo bastante. Então, viva no conselho de Deus. Não sou
Eu não sou o preferido de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Deus observa as nossas ações e reações, como nós ouvimos, como nós decidimos caminhar com Ele. Se o que é nosso é dele, eu dei minha vida, eu dei tudo que eu tenho. Como é que você pode dar a vida, que é o maior valor que você tem, e dizer que o seu dinheiro é teu, sua casa é sua, seu carro é seu? Quem deu a vida dá tudo. Já deu tudo. Se você deu só a vida e não deu as outras coisas, é questionável se a gente deu a vida. Amém? Aliás, a gente fala deu é até uma estupidez. Como é que a gente pode dar o que é dele? Tudo é dele. A gente só usa como mordomo. E temos que ser bons mordomos. O que o bom mordomo faz? Cuida das coisas, só cuida. Você está aqui cuidando do dinheiro que é dele, da casa que é dele, do carro que é dele, do marido que é dele, da esposa que é dele, do filho que é dele, está cuidando de tudo. Quem vai te dar o melhor conselho para você cuidar do que é dele? Quem dá o melhor conselho para você cuidar do que é do seu patrão? Seu patrão. Amém? Então seja um bom conselheiro. Filhos, ouça seus pais. Pais, ouçam também os seus filhos. Amém? Fiquei muito feliz também. Estou vendo alguém aqui ministrar em Libras. Glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Muito. Deus abençoe vocês também. Pode chamar toda a galera. Vamos fazer um ministério poderoso de Libras aqui. E a gente ama. Vamos dar um aplauso, querido.